A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Hoje eu quero falar a respeito de algo muito importante que aconteceu na minha vida. Algo que eu me lembrei. Quando eu aceitei a Jesus, em poucos meses, eu já estava auxiliando o pastor da igreja. Então eu só fazia orar, eu não tinha oportunidade de pregar, eu apenas abria culto e orava, mas nunca tinha tido assim uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Um certo dia eu cheguei na igreja e, pego de surpresa, o pastor disse assim para mim: hoje quem vai pregar a palavra de Deus é você, Cooperador Cândido. Eu confesso que eu fiquei sem saber o que fazer. Era o dia que o pastor pregava, a igreja estava superlotada. Ele disse: quem vai pregar é você. Naquele momento foi algo que é tanto. Essa palavra ficou tão gravada, ficou no meu coração, que eu nunca esqueci. Foi a primeira mensagem que eu preguei. Eu fui para o altar, não sabia aonde pregar, em que mensagem, que versículo, o que eu ia trazer naquela noite para os irmãos. Então eu falei: eu vou abrir a Bíblia e a mensagem que Deus me der eu vou pregar. E quando eu abri a Bíblia, caiu Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante. Isaías é escolhido e consagrado para profeta de Deus. E eu comecei a ler aquela mensagem que Isaías ele foi ao templo, Isaías 6. E ao chegar no templo, Isaías se deparou, ao entrar no templo, ele se deparou com uma revelação, com uma visão da parte de Deus. Ele olhava para o altar e via no altar os serafins. Os serafins é uma classe de anjo que possui 6 asas, diz a Bíblia Sagrada. E quando Isaías entrou no templo, no ano em que morreu o rei Uzias, ele disse: eu vi o Senhor no altar. E quando ele entrou no templo, ele viu esta visão. Os serafins, os anjos de Deus voavam no altar, aquela classe de anjo que possui 6 asas. A Bíblia diz que com 2 cobria os seus pés, com 2 asas cobria o rosto, e com 2 asas eles voavam. E aqueles anjos de Deus, aqueles serafins, dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías disse: ai de mim, que eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E quando Isaías caiu de joelho e se humilhou para Deus, a Bíblia diz que um serafim daquele voou na sua direção, trazendo uma brasa viva que tirara um determinado objeto chamado tenaz. Tirou aquela brasa viva e voou na direção de Isaías e tocou nos lábios de Isaías. Isaías caiu naquele momento, não resistiu, porque naquele momento ele estava sendo ungido por Deus. Deus estava consagrando e ungindo a Isaías como profeta, com aquela unção que Deus deu a ele naquele dia. Isaías disse: ai de mim, estou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E quando aquele anjo tocou com a brasa viva
na boca de Isaías, o Senhor disse que naquele momento ele estava sendo perdoado, estava sendo retirado da sua iniquidade, ele estava sendo perdoado dos seus pecados. E após o Senhor falar com Isaías, o Senhor novamente faz um convite ao profeta: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Isaías não perdeu tempo, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quem sabe eu falo com pessoas que Deus já te chamou, Deus já te escolheu, não é? E muitas das vezes você não atende o chamado de Deus, achando que é o homem que está lhe chamando. Mas você que sente o chamado de Deus, nunca recuse a unção, nunca recuse a chamada de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Se o Senhor tem uma obra na sua vida, Ele vai usar alguém. Ele vai usar o pastor da igreja, o ministério, para lhe chamar, para você ser um cooperador, você ser um diácono, ser um evangelista, ser um presbítero, um pastor. Você vai ter o chamado de Deus na sua vida. Então nunca diz não para Deus. Esteja pronto. Eu sempre digo, eu nunca pedi unção, mas no dia que Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui, estou pronto, Senhor, a fazer a tua obra. Então você que tem um chamado de Deus, porque quem tem um chamado, sabe que tem um chamado. Você não pode recuar. A própria Bíblia diz que aquele que recuar, aquele que volta para trás, a minha alma não tem prazer nele. Então não recuse o chamado de Deus na tua vida, né? Aceite o chamado de Deus e Deus irá fazer na tua vida uma grande obra, né? Você irá ganhar almas para Cristo, você irá pregar o evangelho, como disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, em nome de Jesus, aceite o chamado de Deus na sua vida. Quero orar agora, quero orar por aqueles que têm um chamado, né, para Deus, para você aceitar o chamado, levar a mensagem, porque a vinda do Senhor está próxima. Jesus está voltando. Sei que estou falando para muita gente, pessoas que têm o chamado de Deus. Muitas das vezes você fica colocando desculpa sem querer fazer a obra de Deus. Ninguém é imprestável para Deus. Cada um faça para Deus o que sabe fazer, o que Deus lhe capacitou para ser feito. Oramos. Grande Deus, maravilhoso Pai, no nome de Jesus, eu sei que tem muitas pessoas que têm o teu chamado, tem o chamado do Senhor, e muitas das vezes eles não têm tido coragem para assumir o chamado de Deus. Mas como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que essas pessoas que têm um chamado do Senhor possam, neste momento, criar coragem por intermédio dessa palavra e jamais dizer não para Deus, levar a mensagem salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus perguntou para Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Você também vai levar a mensagem salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a vinda do Senhor está próxima e não tem mais tempo a perder. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.